Eu quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. O título do nosso resumo aula de hoje é Jesus, o Homem Perfeito, nossa 12ª lição. Vamos à aula de hoje. Antes, alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. Mateus 1,18, o nascimento de Jesus. Lucas 2,52, a infância de Jesus. Lucas 2,42 ao 49, o filho na casa do Pai. E Lucas 3, 22, 23, o batismo e a unção de Jesus. Lucas 4, 16, 30, na palavra, Jesus inicia o seu ministério. E Apocalipse 22, 13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Nosso textual está baseado em Lucas 2, 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Texto de base da aula, Lucas 2, 40 ao versículo 52, que nos diz assim a palavra de Deus: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que vinha de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito em tudo. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, está aqui a narração da história do nosso Senhor Jesus, a qual estaremos tratando na aula de hoje, o Jesus, o homem perfeito. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil dá-nos uma lição, um parâmetro sobre quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo, expressa claramente. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Isso você encontra no livro de João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou sua divindade.
Essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um aspecto somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, a nossa declaração não deixa dúvida quanto às duas naturezas, a humana e a divina de Cristo, nosso Senhor. Na introdução da aula de hoje nos diz assim o comentarista: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outrossim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, que é a natureza humana de Jesus e a natureza divina. Essa é uma das mensagens que pregamos há mais de 20 anos atrás, quando falávamos do Jesus homem que cansou, do Jesus homem que teve fome, do Jesus homem, que dormiu. Mas também falamos do Jesus divino que transforma peixes em pequenas quantidades de pão para alimentar uma grande multidão, do Jesus Deus que acalma a tempestade com a sua fala, porque Ele é Deus e homem. Tópico 1. Jesus verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9:6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1:3. Suas atividades eternas são literalmente descritas no capítulo 8 de Provérbios, Esse é um assunto que acaba com a doutrina mentirosa e diabólica das testemunhas de Jeová e de muitas outras seitas heréticas, como os muçulmanos, seguidores de Maomé, como também alguns que defendem o gnosticismo, os gnoses, a doutrina da divindade de Jesus, joga por terra essa doutrina diabólica, porque quem não confessa que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como diz em 1 João 4:3, essa pessoa não é de Deus. Seus atributos, grandeza e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1:4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João 5:16. Hebreus 7:16. Sendo Deus de Deus, imutável. Hebreus 13:8. Ele é onipresente. Mateus 28:20. Efésios 1:22-23. Onisciente. Sabe todas as coisas. Mateus 9:4-5. João 2:24-25. Atos 1:24-25. Colossenses 2:3. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus 28:18. Apocalipse 1:8. Você viu aí mais ou menos uns 10 versículos provando e mostrando os atributos de Jesus. É muito interessante que você faça a leitura desses versículos aqui citados, para que você possa melhor compreender o nosso resumo aula de hoje. E como eu disse, aqui é um resumo aula, é muito rápido, Não temos o tempo de horas para ensinar como fazemos na igreja, e também um vídeo ele fica cansativo. Você precisa acompanhar com a sua Bíblia e depois participar da aula,
que esta aula aqui, ela será dada no próximo domingo, em todas as igrejas da Assembleia de Deus e também em muitas outras igrejas que usam a nossa revista. Aqui é apenas um apanhado para deixar você inteirado sobre o nosso assunto da aula. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso que precisamos entender, e muitos não entendem. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses 2, 5, 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutava no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Mateus 14, 33, João 1, 49 e João 20, 28. Então Jesus, ele mostra que ele tinha uma glória com o Pai, que ele é eterno, que ele estava com o Pai mesmo antes dele nascer em Nazaré, através do ventre da Maria, que foi virgem até o momento da concepção de Jesus. Após o nascimento de Jesus, após passar o período de parto, da purificação, Maria teve relação sexual normal com José, seu marido, e a Bíblia diz, não primos, irmãos, que havia irmãos e irmãs de Jesus. Esse tópico trata a respeito da divindade de Jesus, pois nós, ao iniciá-lo, no comentário geral a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo, aqui devemos afirmar que nosso Senhor é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Em seguida, informamos ao aluno que agora você terá a oportunidade de expor a doutrina da divindade de Cristo. Sua exposição, a partir da explicação das eternidades de Cristo com o Pai, baseada em João 1:1. Logo depois destaque os atributos, as grandezas e perfeições de Jesus. Com base em Filipenses 2, 5, 11, menciona o kenosis de Jesus, um termo teológico, para mostrar que ele esvaziou-se de sua glória divina, mas não deixou de ser divino. Esse caminho fará com que você tenha uma ampla compreensão do assunto a qual estamos falando. É um assunto muito interessante, muito bom, mas precisa de acompanhamento da Bíblia. Por isso eu disse que você tem que ler esses versículos que ora aqui citamos. Tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. Nós vimos no primeiro tópico Jesus, o verdadeiro Deus. Agora veremos Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílio foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. O que eu quero destacar aqui é que estamos falando em encarnação, não reencarnação como os espíritas ensinam. Encarnação é diferente de reencarnação. Encarnação, o verbo se tornou carne. Reencarnação é morrer e renascer quantas vezes for preciso em outros corpos, como ensina os espíritas, o que é antibíblico, mentiroso, diabólico, porque isto não acontece em hipótese alguma, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte segue-se o juízo. Ao homem está ordenado a nascer uma única vez. Vou abrir esse parênteses para que você entenda que a encarnação nada tem a ver com reencarnação.
Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1,3. Tudo que foi feito por ele. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1,3. Sem Jesus Cristo, nada que existe existiria. É por isso que ele tem todo o poder no céu e na terra, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Exemplos: em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Gênesis 3,15, Mateus 4,2, entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Gênesis 12, 1, 3 e 2 Samuel 7, 16 e Mateus 1, 1. Então aqui está os versículos que nos mostram as profecias referentes à vinda de Jesus no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, 1, 7. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Mateus 4, 2, João 19, 28. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Mateus 26, 38. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27, 28, Marcos 14, 34, Mateus 27, 50. Volto a chamar a sua atenção, porque são muitos versículos. É impossível de ler, mas você precisa ler na sua casa, junto com a revista. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, Jesus nasceu igual nós, né? Tendo os mesmos desejos que o nosso, só que sem pecar, por ser perfeito, por ser Deus e por nunca ter acontecido pecado em sua vida, diferente de nós que nascemos e fomos concebidos em pecado. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa. Paulo teve essa revelação. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Gálatas, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos: a cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através da sinagoga, espalhada por todas as nações. Atos 13, 5 ao 18, 4, 19, 8. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. Atos 11, 20, Atos 21, 37, Romanos 2, 14, 16. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Atos 25, 10 ao 12 e Atos 16, 1, 10. Então tudo estava preparado para a vinda do Filho de Deus. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma. Mateus 1, 2, 1, Gálatas 4, 4, Lucas 2, 1, 5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita,
tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3:23. E conforme veremos nos próximos tópicos, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então Jesus é a perfeição de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação nossa. O subsídio teológico traz-nos algo interessante. O ensino bíblico acerca da humanidade, Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado, como já falamos, que ele não cometeu pecado em nenhum momento da sua vida, nem mesmo no momento de agonia, de morte, onde as pessoas o acusavam injustamente. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: o mesmo termos que descreve aspectos diferentes da humanidade também descreve o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou-se a si a pneuma, quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Lucas 3, versículo 46. Tópico 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Perfeitamente alguém que podia salvar a humanidade. A humanidade de Jesus, vamos entender, nós vimos lá atrás, como já estamos falando, no primeiro tópico, Jesus verdadeiro Deus, depois vimos Jesus verdadeiro homem, e agora veremos Jesus o homem perfeito. E dentro do Jesus o homem perfeito, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas coerências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a fome e a sede. Mateus 4:4 e João 4:7-10, como proposto pelo diabo, pelo adversário, quando tentou Jesus no seu momento de 40 dias e 40 noites de jejum. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuraram. Marcos 1:34, Lucas 7:21. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Isaías 53, versículo 3, Hebreus 7:26. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Gênesis 3:6, 23 e 24, Mateus 4:1-11 e Mateus 28:6-7. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15:45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12, versículo 2. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2:21-24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é nosso excesso modelo. Efésios 4:13. Então Jesus é
o nosso sumo sacerdote. E perfeito, o que venceu a morte, o que triunfou sobre o inferno, sobre o diabo, para que eu e você tivéssemos a vitória através do sacrifício perfeito. Não sacrifícios de bodes, não derramamento de sangue de animais, mas do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquilo que Deus tinha de melhor, e Ele deu para nós do céu, para nos salvar e nos reconciliar novamente com Deus. O subsídio teológico do terceiro tópico diz que, finalmente, Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo, depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição. Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, Ele derramou e continua derramando o Espírito Santo em cumprimento à promessa profética de Joel 2, 28, 29, conferida em Atos 2, 23. Essa é uma das maneiras mais importantes de hoje conhecermos Jesus na sua qualidade de doador do Espírito. A força cumulativa do Novo Testamento é bastante relevante. A cristologia não é apenas uma doutrina para o passado, é a obra sumo sacerdotal de Jesus. Não é o único aspecto de sua realidade presente. O ministério de Jesus é de ninguém mais, é propagado pelo Espírito Santo no tempo presente. A chave para o avanço do Evangelho no tempo presente é o reconhecimento de que Jesus pode ser conhecido à medida que o Espírito Santo capacita os crentes a revelá-lo. Então, Jesus é conhecido por nós mediante o que o Espírito Santo nos revela sobre Ele, o que o Espírito Santo nos fala sobre Ele. Nosso Jesus, o nosso perfeito sacerdote, um sacrifício perfeito que não precisa ficar se refazendo como se fazia no passado, onde o sacerdote tinha que imolar inúmeros animais, todos os dias, todos os meses, todos os anos, a ponto de o próprio Deus dizer que ele estava cheio, né? Não queria mais sacrifícios de touro, não queria mais derramamento de sangue de animais, ele não queria mais esse ritualístico, ele queria que o homem e a mulher tivessem os seus corações quebrantados, que eles sacrificassem não animais, em outras palavras, mas as suas vidas, que as suas vidas fossem entregues ao Senhor. É isso que o Senhor queria, um coração quebrantado, contrito, né? Não alguém que pedia perdão e daqui a pouco voltava a pecar, tá? Não é que nós não pecamos hoje, mas ele queria um sacrifício que não só encobrisse o pecado, porque o sacrifício dos animais ele não tirava o pecado, ele encobria, diferente do sacrifício de Jesus, que ele não encobre, ele tira, ele limpa o homem e a mulher quando ele reconhece Jesus na cruz do Calvário, erguendo as suas mãos e confessando mediante o batismo nas águas. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro que adoramos, é este Cordeiro que louvamos, é este Cordeiro que magnificamos, é este Deus que adoramos, é este Deus que prestamos o nosso culto racional, como diz Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Qual é o vosso culto racional? Um culto que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo de Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever,
É muito simples, ao receber este vídeo, este link no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, toque ali o sininho, clique em se inscrever, faça o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, peça para eles se inscreverem, pois assim você pode nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Até a nossa próxima aula.